Olá, estamos iniciando o 7º ciclo de palestras Fala Delegado. Né? Estamos aqui com o Dr. Camapum, que coordena esse projeto no âmbito da DEPOL, e estamos aqui com as nossas duas convidadas, doutora Daniela, doutora Nelly. Vai ser um bate-papo muito legal sobre aquela palestra que fizemos na Insted essa semana, tá bom? Aproveita, fica até o final e depois comenta e compartilha sobre tudo que você vai ver. É uma grande honra estar aqui novamente, junto com Vossa Excelência e essas duas brilhantes delegadas, doutora Nelly, doutora Daniela, doutora Nelly lá na DPCA e a doutora Daniela na DEAGE, que nos brindaram com excelentes palestras e, como foi dito, duas faces da mesma moeda. Nós temos hoje um cuidado muito especial com a criança e com o adolescente, justamente porque é o nosso futuro. Hoje nós estamos à frente da carruagem. Hoje nós estamos conduzindo determinados setores da sociedade. Logo, a gente passa a ser passageiros e essas crianças e esses adolescentes estarão na condução. Então, é de grande importância que a gente prepare essas crianças e esses adolescentes da melhor maneira possível. Bom, então para a gente começar, como a gente sempre faz aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho, doutora Daniela, sobre a sua vida como delegada, por que você resolveu ser uma delegada, como que começou isso na sua vida, como é que foi você passar no concurso. Fala um pouquinho para a gente aqui da sua trajetória até chegar hoje onde você está como delegado de polícia. Bom, boa tarde, né? Primeiramente, é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, eu me formei com 22 anos, né? Com 23 anos eu virei delegada, fiz 24 na Academia de Polícia, então completei meus 24 anos na Academia de Polícia. Na época eu estava prestando bastante concurso e quem fez a minha inscrição para o concurso de delegado foi a minha mãe. Né? Minha avó, que é a mãe dela, aposentou investigadora no estado de São Paulo, em Presidente Prudente. O meu pai foi investigador de polícia em Presidente Prudente, então, assim, a polícia já estava no sangue da família, já fazia um tempo. E aí eu fui prestando concurso, na mesma época passei para advogado da MS Gás, então tive que optar, na época, se eu continuava no concurso, né, na Academia de Polícia para delegado, ou se eu assumia como advogado da MS Gás, e optei por ser delegada. Hoje eu sou muito feliz, amo a minha profissão, né? Logo que assumi, fui para Dourados, fiquei lá quase 3 anos, depois fui para Ribas do Rio Pardo. Então, quando teve o concurso de 2010, teve o concurso de remoção e vim para a capital. Aqui na capital, trabalhei em várias distritais, né? Delegacias de polícia, trabalhei na 4ª, na 7ª, na 3ª, na 6ª e na 1ª delegacia. E tirei plantão também há alguns anos, na DEPAC, né? E nas especializadas, trabalhei... Essa já é a 3ª vez que eu passo pela DEAGE, né? Teve uma época que eu respondi só pela licença maternidade de uma colega. Aí eu fui para a DPCA, que é a delegacia da Nelly. E depois eu fui para a DEAGE. Quando estava na DEAGE, recebi o convite da diretoria da polícia para integrar a força-tarefa da Polícia Civil. Foi quando eu fui para o Garras, fiquei no Garras ali cerca de 2 anos e pouco. E aí eu retornei agora para a DEAGE, onde eu já estou há mais de 4 anos. Ô Dani, que legal. Então você teve essa experiência lá na DPCA também? Sim, sim. E trabalhou e agora na DEAGE, novamente. Sim, né? sim. Então é muito interessante. Sim. Você conhece ali todo o ciclo, né? O ciclo tanto de proteção quanto da questão do adolescente em conflito com a lei. Sim. É muito fantástico. E ver que interessante, você passou no concurso para delegado com 23 anos de idade, né? Uhum. Eu acho que é a idade mínima que é possível chegar a esse cargo, né? Porque se formou com quanto tempo 22 antes? anos. Com 22, né? 1 ano depois você já era uma delegada. Isso mostra que é possível, se você se dedicar muito, se você estudar muito, se você realmente tiver disciplina, foco, você chega lá, né? Você, então, com pouca idade, já era uma delegada de polícia e foi para o interior, né? Onde teve que chefiar uma delegacia, onde teve que ser a chefe de algum setor, de alguma cidade, alguma delegacia, e provavelmente existiam lá policiais que de polícia tinham a sua idade, a sua idade era o tempo de polícia que eles tinham, né? Correto. E aí você amadureceu muito rápido por conta disso, né? Isso é muito legal. E você, Nelly, conta a sua história. Eu, inicialmente, muito obrigada.
Uma honra estar aqui, feliz pelo convite. E eu tenho a honra de também realizar meu sonho de infância. Eu não tinha plano B para minha vida. Eu sempre quis ser delegada. Eu sempre fui apaixonada por leituras, principalmente histórias em quadrinhos. E eu gostava dos super-heróis, mas principalmente do detetive Gordon, do Batman. E eu achava que ele era o solucionador de crimes, e realmente era. Ele solucionava e o Batman era o executor das medidas. E assim eu me apaixonei, eu queria ser... Quando criança, eu falava que queria ser detetive. E então eu fiz direito para ser delegada, fiz estágio em delegacias de polícia em Goiás. Passei para escrivã de polícia, foi meu primeiro concurso. Fui escrivã de polícia em Goiás de 2009 a 2018. E passei em 2 concursos para delegado de polícia em Goiás, que foram anulados. E é uma dor tremenda, porque a gente está preparado para ser eliminados do concurso, né? De não saber determinada coisa, errar uma questão. Mas o concurso em si, não estar preparado para aquele momento que você abdicou a sua vida, abdicou momentos com a sua família e amigos para realizar seu sonho, é difícil, é muito difícil. E eu tinha acabado de passar por uma segunda anulação em 2017, quando uma amiga... E eu queria Goiás, minha família era de lá, eu não tinha pensado em sair do estado. E uma amiga falou, vai ter o concurso do Mato Grosso do Sul, vamos fazer. E eu falei, tá, eu vou fazer. Eu estava tão desacreditada que eu pensei em desistir da carreira. Eu não vou fazer esses concursos mais porque me desestimularam, né? Com tantas anulações. E eu passei aqui, me apaixonei pelo estado. Teve depois o concurso para Goiás, eu nem fiz. Hoje eu sou sul-mato-grossense de coração. Passei por algumas cidades, 2 Irmãos do Buriti, Aquidauana, Selvíria, 3 Lagoas e agora em Campo Grande. Queria ser operacional, gostava desse trabalho e me descobri apaixonada por trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente crianças, adolescentes e mulheres. É um trabalho que eu me sinto útil, porque a gente interrompe ciclos, né? Normalmente a Polícia Civil atua depois que o crime aconteceu. Mas nesses casos, os crimes são crimes em progressão, que normalmente começa com uma ameaça e vai progredindo para algo mais sério. E a gente interrompe ciclos e realmente salva vidas. E eu sou apaixonada. De grande importância, até mesmo porque muitas vezes esse ciclo ele se perpetua. Né? A gente percebe essa questão principalmente de abusos sexuais, eles são recorrentes, né? Dani fez uma carreira brilhante aqui. Eu quando entrei, a Dani, a gente já ouvia falar da carreira, né? Então foi uma carreira muito sólida, brilhante. E esse fato de você ter tido uma outra carreira dentro da polícia, eu vejo que é algo muito bom. Né? O Dr. Matsushita foi investigador em São Paulo também, escrivão de polícia em São Paulo. Eu fui perito criminal. Então eu acho que quando a gente vem com uma certa carga, né? Já que ajuda muito. Eu, para ser sincero, fui para o interior e estava numa delegacia quase que sozinho. Então, o que me ajudou realmente foram essas experiências anteriores. Isso a gente já traz o conhecimento do que é a polícia. Né? Quando você chega numa delegacia, você de um outro prisma, porque agora como delegada, mas você sabe onde você está pisando, o que você tem que fazer, o que não é certo. Né? Isso aí ajuda muito. Mas, Daniela, me conta quais são os principais obstáculos que você entende hoje, né, para proceder a investigações na sua especializada. Onde é que você encontra a maior dificuldade, o porquê dessas dificuldades e como é que você consegue contornar isso para conseguir os melhores resultados possíveis? Bom, primeiro que toda notícia de ato infracional, normalmente a pessoa chega e nunca sabe a qualificação desse menor. Então, aparentando ter 15 anos, aparentando ter 16 anos, né? Então, sempre a gente tem que ir atrás dessa qualificação desse adolescente. Normalmente tem muitos apelidos. E nos bairros onde ocorrem esses atos infracionais, aquele apelido normalmente é muito recorrente. De menor, sabe? Correria. Então, assim, são nomes que sempre tem isso.
E a outra coisa, agora com que relação a essas qualificações, melhorou muito um aditivo que foi feito, uma parceria que foi feita entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Educação, Estadual de Educação, porque nos deu acesso aos cadastros dos alunos. Então, hoje, por exemplo, acelerou muito o trâmite dos procedimentos, porque eu não preciso mais encaminhar ofício às escolas solicitando essa qualificação desse adolescente. Eu consigo saber, é da mesma série da vítima. A vítima estuda em tal série, eu já consigo a qualificação tanto daquele autor, né, daquele adolescente, como das outras testemunhas que ela citou naquela ata escolar. Isso acelera bastante. A gente está em tratativa com a CEMED para ver se a gente também consegue acesso ao sistema, porque já é informatizado também, né, da Secretaria Estadual, porque hoje aproximadamente 40% da nossa demanda vem das escolas, né? E é importante a atuação rápida, por isso a importância da gente ter acesso, justamente para que uma situação, às vezes, leve dentro do colégio, como um bullying que começa pequeno, não se transforme em algo muito grande, né? Que nós vivenciamos há 2 anos atrás com o perigo de ter ataque em escolas. Sim. Então, assim, é bem complexo. E sempre começa num ato pequeno. É por isso que é importante. Então, a qualificação dos alunos E os diretores, em contrapartida, eles têm ressalva de passar a qualificação desses jovens, mesmo para os policiais. Então, muitas das vezes, nós temos que oficiar a escola. O policial se desloca até uma escola e a escola, muitas vezes, não fornece a qualificação do aluno. Às vezes, esse aluno é até vítima, né? E aí, nós temos que recorrer a parceiros dentro ou da CEMED ou da SED para conseguir essa qualificação. Com a SED agora está solucionado porque nós temos o acesso ao cadastro, né? E a outra coisa é que nós não temos psicólogos nem assistentes sociais que são as escutas dessas vítimas de violência, né? Porque uma outra demanda grande são os estupros de vulneráveis na delegacia. E são os policiais que têm capacitação, foi feita a capacitação de todos os servidores que procedem a essa oitiva especial, né, esse depoimento especial da vítima, mas o ideal seria que nós tivéssemos profissionais adequados para isso, né? Só uma pergunta rapidinho. Será que não seria o caso de conduzir o diretor para a delegacia autuar pelo crime de desobediência? Mete o ferro num cara desse e vê se não para com graça no próximo. Então, porque a gente tenta explicar e você tem que ligar, explica nada, prende ele. Ele vai entender. Na próxima, antes de você perguntar, ele já está te entregando. Prazo de 5 dias para responder o ofício. Pois é. Não é, mete uma desobediência, porque aí eles vão ficar espertos com graça aí, que não vai entregar. Ô Dani, muitos pais não conseguem entender que, às vezes, mesmo uma medida socioeducativa que é aplicada é algo que é bom para o adolescente, porque justamente você está preparando ele para a vida. Isso é algo que atrapalha quando o pai chega com todo esse protecionismo ou com aquela blindagem, né? Aquela cegueira deliberada de falar, meu filho não faz isso. Sim. Isso chega a ser um problema? Sim, porque, vejamos, quando eu vejo um jovem, por exemplo, às vezes muito novo, de 12, 13 anos, que toda hora está na delegacia por prática de pequenos furtos. Por que todo ato infracional é incondicionado? Independe da vontade da outra parte. Porque o Estado quer saber o que está acontecendo com esse jovem. Então, um adolescente, por exemplo, que está furtando muito, será que ele não está furtando para comprar entorpecente? Verdade. Então, o Estado tem um interesse, mesmo que seja produtos de dentro da casa dele. A mãe e o pai muitas vezes falam assim, não, aí não se aplica aquela regra de porque é pai, porque é mãe, porque é parente. Não. Por quê? Porque o Estado vai intervir para saber o que está acontecendo com aquele jovem. Às vezes a medida socioeducativa não é a medida mais adequada, mas sim uma medida de proteção, encaminhar para fazer um tratamento, né? Um tratamento psiquiátrico, psicológico, às vezes aquela criança, aquele jovem está com algum problema e a família não identificou. Então, muitas vezes, tem pais que chegam e eu vejo que está com casaco comprido, em dia de calor eu mando arrancar. Pra ver se não tem autolesões, ou aquelas pulseiras compridas, amarradas no braço, várias pulseiras, e a mãe fica brava. Mas meu filho não quer, você não pode obrigar. Falei, sim, eu quero que ele tire o casaco.
E aí, quando eu vejo os braços todos cortados ou o pulso cortado, a mãe começa a chorar. Aí eu nunca imaginei que meu E filho... mamãe dessa nunca viu o braço do filho? Não vê. Impressionante. Impressionante. É uma omissão absoluta da família. Absoluta. E isso não acontece... O nosso erro é achar que isso acontece só em famílias em situação de vulnerabilidade. Isso não é verdade. Hoje nós temos casos envolvendo, por exemplo, famílias de alto padrão, que é um erro nosso achar que uma mulher, às vezes, de um político bem-sucedido, de um empresário bem-sucedido, ou que ela é uma empresária, ela não sofre violência doméstica. Ela apenas não denuncia. Ela apanha em casa, sim. E os filhos vivenciam aquela violência diariamente. Só que isso não chega na polícia. Essa criança, esse adolescente que vivencia isso, vai externar isso aonde? Aonde ele convive com os demais. Sim. Aonde? Na escola. Na rua, na escola. Na rua, exatamente. Só que os pais apagam bons colégios, sim, só que não dá 1 minuto de atenção para o filho. Dá um abraço. Não. Mas paga tudo. Exato. Então, você veja, a falta de atenção também é uma omissão. É falta de carinho. Então, às vezes você vê uma família que não tem recursos, mas que presta atenção nos filhos, e que tem, né? E outra coisa que a gente tem um problema seríssimo, por exemplo, é você explicar para o jovem que o crime não é o caminho legal. Por quê? Suponhamos, eu sempre costumo dizer que a gente precisa entrar na cabeça do adolescente, senão você não consegue conversar com ele. Dependendo como você aborda o adolescente, ele já tapa os ouvidos e não te ouve mais. É conversa jogada no lixo. Então, você tem que entrar na mente dele. E aí, por exemplo, pensa, ele está num bairro. Quem são os bacanas do bairro? Os traficantes. Quem que tem Tem os moto, melhores tem carros? carro. Exato. Que as meninas mais bonitas do bairro querem ficar com quem? Com eles, cheios de tatuagem, que é quem tem dinheiro. Quem que é temido no bairro e respeitado no bairro? É o pai dele que trabalha todo dia de sol a sol? O marmiteiro ou o traficante? O traficante. Então é natural que esse menino olhe com ideação para esse traficante. Bando de idolatria. Exato, e queira. Então, mesmo uma família que tem princípios, mas que trabalha dia a dia, é difícil fazer com que o filho simplesmente feche os olhos, porque ele tem que transitar da casa dele até a escola, até o mercado, até a casa do colega, até a pracinha para brincar, para soltar uma pipa. Então, esse adolescente está exposto a essa idolatria boba, né, todos os dias. Sempre que eu tenho oportunidade, eu converso com eles, porque eu acho que se de cada 200 que eu conversar eu salvar um, Já ganhou o dia, já ganhou o mês, já ganhou a carreira, né? Já tá valendo. Eu costumo dizer que tem uma música muito legal, é um rap, que é Ilusão, Cracolândia, do MC Ariel. E aí eu falo para ele, já ouviu? Já, tia, já ouvi. Falei, mas ouve escutando bem a letra. É uma letra de uma música muito bonita e que diz muito. E aí, às vezes, eles retornam e falam, olha, tia, eu ouvi a música, é verdade, eu vou parar com essa vida. Então, é bem bacana. E isso é a maior dificuldade, você afastar ele dos chamariz para a vida criminosa. Terrível isso, não? E na sua delegacia, Nelly, quais são os maiores obstáculos que você sente para você conseguir ter um trabalho que você julga eficaz? Que você diz, cumpri a minha missão, fiz um bom trabalho. É engraçado como muda, né? O viés, mudam as vítimas, mudam os problemas. Nós não temos tanta dificuldade em identificar autores, porque, infelizmente, eles estão no convívio dessas crianças e desses adolescentes, a maior parte deles. Raramente nós temos boletins de ocorrência com autores não identificados. No entanto, nosso maior desafio hoje são os crimes praticados nas redes sociais. E também as pedofilias, né? As pornografias infantis juvenis. Mas nós temos, por outro lado, um núcleo de inteligência policial altamente qualificado, que é respeitado no Brasil todo. A DPCA faz parte de uma coalizão internacional em que nós enfrentamos e participamos de trocas de informações e conseguimos identificar esses predadores nas redes sociais. Só que eles se qualificam também. As redes vão evoluindo, as dificuldades vão aumentando, tem também as questões judiciais que precisamos recorrer, então tem a mora do judiciário em dar algumas respostas, mas graças a Deus nós temos logrado êxito na solução desses crimes cibernéticos, mas ainda é nosso maior empecilho, nossa maior dificuldade.
A segunda dificuldade também são os pais que muitas das vezes estão em conflito. E esse conflito, seja uma separação, seja uma busca por guarda, acaba vitimizando os filhos. Eles não conseguem compreender, não conseguem separar as coisas e os filhos ficam no meio dessa disputa, dessa guerra. Então, a nossa maior dificuldade é tentar fazer com que eles compreendam que existem papéis diferentes, que o papel de marido e mulher é diferente do papel de pai e mãe. E que eles não podem misturar. O relacionamento pode encerrar, mas eles vão ter um vínculo eterno que é aquele filho. E eles precisam respeitar essa criança, esse adolescente que está em desenvolvimento. Eles podem deixar de ser casados, mas não vão deixar de ser pai ou mãe. Não vão deixar. E aí eles parecem que existe uma cegueira naquele momento que mágoas extravasam e entra as relações domésticas violentas. Muitas vezes as mulheres têm medida protetiva, eles já não alcançam essa mulher e tentam, para alcançá-la, atingir os filhos e vai repercutindo na vida dessas crianças, desses adolescentes até chegar a nós. Infelizmente, hoje é a nossa segunda maior dificuldade. E o que a gente vê normalmente nos registros, porque normalmente quando chega lá um boletim de ocorrência que a gente percebe que tem a fumaça de que seja uma retaliação contra o ex-marido ou contra a ex-esposa, a gente dá uma olhada no histórico e aí você percebe diversos boletins de ocorrência feitos pelo pai e diversos boletins de ocorrência feitos pela mãe. Sempre utilizando a criança como objeto. Né? Não, nem enxerga como filho, mas como objeto. E eles não aceitam. Muitas das vezes, narram nenhum crime. Narram condutas, às vezes uma alienação parental, eu não sei se é do conhecimento de todas as pessoas, mas alienação parental por si só não é um crime, não é tipificado, não existe uma tipificação de alienação parental. A não ser que se encaixe em alguma conduta típica, não há o que se possa fazer. Tem que ser discutido numa ação de guarda, na esfera civil e demandado de forma diferente. E eles não aceitam, nos denunciam a corregedoria dizendo que nós estamos negando atendimento, que então é uma luta diária. E eles tentam usar da medida protetiva, que é tão importante para proteger crianças e adolescentes, como subterfúgio à guarda, porque tem demorado as decisões. E eles fazem denúncias, muitas das vezes nem sempre verdadeiras, para que consigam uma medida protetiva para afastar a criança daquela outra parte, do pai ou da mãe. Mas não pensam no bem-estar dessa criança, que está sendo sonegada do direito de conviver com o pai ou com a mãe. Porque é um direito dela. E as sequelas dela. Emocionais que vão vir disso tudo, né? Elas se sentem culpadas porque levam uma criança até a delegacia para fazer um depoimento especial. É um ambiente, por melhor que seja a DPCA, que hoje tem uma estrutura assim brilhante, acolhedora, nós temos técnicos especializados no depoimento especial. Não deixa de a criança se sentir culpada por narrar um fato que às vezes a incomodou e isso gerar o afastamento do pai ou da mãe. Então, são consequências que talvez não haja como reparar no futuro o trauma. Por favor, não. De forma alguma. Eu queria fazer uma pergunta aqui para as duas. Né? Há muito tempo eu percebo que a gente vive uma geração de pais e mães que querem ser amiguinhos dos filhos. Não querem ser pais e mães. Eles não querem exercer autoridade porque é uma geração que confunde, acha que a autoridade é ruim. Né? Então eu não vou invadir a privacidade do meu filho, eu tenho que respeitar a individualidade do meu filho. Meu filho tem 2 anos, meu irmão. Ele é que tem que decidir que roupa que ele vai usar, que hora que ele vai dormir, o que é que ele vai comer. E aí isso vai crescendo, que você chega num absurdo, né, de ver uma família que vai fazer uma viagem de férias, mas quem decidiu o destino foi uma criança de 10 anos. É porque meu filho quer ir para lá. Ou então você vê uma família que vai trocar de carro e quem decidiu que carro vai ser comprado é um menino de 12 anos. Eu quero esse carro. Ou seja, são pais que eles se recusam a ter a responsabilidade de pais e sob a fundamentação de que não, o meu filho é o meu melhor amigo. Não tem autoridade, não tem respeito,
trata o filho de igual para igual, né? E o filho olha assim ou até de cima para baixo, porque ele está criando um reizinho, uma rainha, dona do mundo. E aí, quando essa criança se torna um adulto, é uma pessoa que não aceita autoridade, que não aceita regras, que não aceita um não, que não aceita frustração. E aí você tem índices de suicídio, índices de uso de drogas, índices de pessoas dessa idade, né, jovens que usam como escape bebida, droga, sexo. Né? Isso é uma consequência, mas esses pais e mães, eles não conseguem enxergar que eles estão fazendo isso. Então eu gostaria de saber qual a influência de uma criação dessa, de uma formação dessa, para um jovem que amanhã vai ser o seu cliente na DEAGE ou o seu cliente na DPCA. Né? Você pega hoje um pai e uma mãe, tem um filho, uma filha de 12 anos e não tem a senha do telefone celular do filho. Não, mas isso aí é privativo dele. E essa pessoa não sabe se uma criança de 12 anos está se correspondendo eletronicamente com um pedófilo mandando nudes e etc, etc. Ou um menino de 12 anos fazendo parte de um grupo que instiga a violência, que instiga genocídios. Né? Então, de que maneira uma criação dessa, e hoje é muito recorrente, vai te trazer clientes ou te trazer clientes? Esses tempos atrás, não faz muito tempo, a polícia, um piscineiro acionou a polícia militar porque chegou para limpar a piscina e a mãe estava de joelho chorando de castigo. Quem havia colocado a mãe de castigos de joelho foi a filha de 12 anos. Olha isso, cara, isso é doente, isso é uma esquizofrenia. Aí... Isso é verdade? Sim. Olha que esquizofrenia. Aí a mãe foi encaminhada para a recepção do DEPAC-CEPOL, porque ficamos no mesmo prédio, e ela quase foi presa pelo pessoal do DEPAC, porque ela não aceitava que nós tivéssemos acesso à filha. Ela só queria que a menina fosse para a delegacia para saber que existe autoridade fora de casa. Falei, mas senhora, ela precisa entender que tem autoridade dentro de casa, não fora de casa. Entendeu? Ah, mas é que ela está em diagnóstico de TOD, porque ela não pode ser contrariada, senão ela fica irritada. Só que na delegacia ela não se irritava com absolutamente nada, na escola ela não se irrita com absolutamente nada, ela só se irrita com a mãe. Aí descobrimos que ela tem uma lista de o que a mãe pode ou não fazer, o horário que a mãe pode tomar banho, o horário que a mãe deve comer, o horário que a janta deve estar pronta. A filha redigiu isso no aparelho de telefone celular. Se a mãe descumprisse por minutos isso, atrasasse em minutos, a mãe apanhava. A mãe estava cheia de hematomas. Meu Deus do céu, cara. A mãe não seguia as regras. É complicado. É doentio, entendeu? Na verdade, quem precisa de procura de ajuda psiquiátrica e psicológica é essa mãe. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Então, assim, hoje nós temos clientes de 13 anos com o corpo inteiramente tatuados. Isso não é anormal, isso está virando regra. E quando eu digo inteiramente tatuados, pescoço, rosto, tudo. É absurdo. Aí você pergunta pro pai, mas ele pagou. Mas você deu dinheiro para ele? Não. E você se preocupou em saber aonde o seu filho está com... Porque tatuagem desse nível não é barato. Sim. Não, também não está interessado em saber. Graças a Deus, o que nos alegra é que poucas vezes, mas nós temos casos ainda de mães que ligam. Meu filho está traficando, encontrei droga, tem como você vir aqui falar que veio fazer outra coisa, para ele não saber que fui eu que denunciei, mas encontrar a droga, por favor, leva o meu filho preso. Então, ou então meu filho apareceu com uma moto aqui, eu estou achando que é roubada. Sim. Então, nós ainda temos pais que parecem salvar a criação, mas a grande maioria hoje está nesse nível. Entendeu? Eles chegam, eles acham que o filho não pode ser penalizado. O crescente aumento de registros de boletins de ocorrência em escola não são as crianças e os adolescentes que querem fazer o registro, são os pais. Os pais sofreram bullying quando eram novos, aí agora ele quer usar o filho para se vingar. Para resgatar um trauma dele, de infância dele. Correto. Quando chega na delegacia, você vai ouvir aquele adolescente, não. Eu nem ligo. Já tô brincando com o amiguinho. Como assim você tá brincando com o amiguinho? Eu falei, olha, a moral, a honra subjetiva é da criança, é do adolescente. Ah, mas ele é menor. Sim, continua sendo dele, não é da senhora. Se ele não se sentiu ofendido, não houve ato infracional.
Entendeu? Então, nós vemos assim, os pais utilizam os filhos tanto para esse resgate. Eu apanhei, então meu filho não pode apanhar. Eu não podia brincar, então meu filho pode brincar a hora que quer. Eu tinha que dormir cedo, hoje meu filho pode dormir a hora que quer. Olha que terrível isso, né? Olha, E estamos criando monstros. Pois é, sem dúvida. Isso que você falou dessa mulher, eu fiquei estarrecido, porque eu já, na minha vida de plantão, eu já cheguei a atender pessoas que o pai ou a mãe fala assim, você não tem como dar um susto no meu filho, não sei o quê. Porra, eu virei assombração para dar susto nos outros agora, né? Mas nesse nível é impressionante, viu? É impressionante. O joelho dela estava machucado, porque recorrentemente ela ficava de castigo, ajoelhada. É um absurdo. E no seu caso, o que você acha? Olha, tem um livro chama Quem Ama Educa, do Samitiba, que é uma autoridade em educação. E ele mostra... Ele morreu, né? Sim, ele mostra a importância de se impor limites. Que educar é um ato de amor. E a gente percebe que muitas famílias estão colocando os filhos em situação de vulnerabilidade, estão tornando seus filhos vítimas em potencial de outras pessoas ou deles mesmos por não impor limites. É tão grave isso que ela disse da falta de autoridade dentro de casa e o que você pontuou sobre quererem ser muito amigos, parceiros. Esses dias eu fui fazer um atendimento, era meu dia de responder pelo expediente, e uma mãe chegou lá indignada, querendo registrar uma ocorrência contra uma professora de português. E é muito recorrente, às vezes, humilhações, e eu já fiquei esperando algo do tipo, e ela pontuou que a filha tinha sido humilhada na sala de aula, que foi envergonhada na frente de todo mundo, e eu pedi o contexto. Ela falou, não, porque minha filha foi fazer uma pergunta, era uma professora de português, e aí a professora corrigiu. Falei, mas corrigiu como? Ela gritou? Não, mas a minha filha falou errado e ela corrigiu. Olha só. Na frente de todo mundo. Eu falei, mas a senhora acha que a sua filha está na escola por quê? Ela precisa aprender. Não, mas ela não pode ser corrigida publicamente. Falei, mas uma professora que está dentro de uma sala de aula, em que um aluno fala algo errado e ela não pontua esse erro, ela está validando para que os outros copiem. Os outros não vão saber que aquilo é errado. E ela mesma vai continuar errando, Sim. A filha dessa pessoa. Então, não dá para ela simplesmente chamar em um canto e falar, olha, não é assim que se fala, tem que ser falado dessa maneira, porque os outros vão ficar com a falha educacional. E isso não é humilhação, isso é um ato de educar. Falei, a senhora tem que colocar limites. Teve uma outra em que a filha... E ela aceitou isso ou ela saiu de lá indignada? Não, ela saiu indignada e queria ocorrência. Aí ela foi na corregedoria falar que você era comparsa da professora. Não foi a corregedoria, mas saiu me ameaçando. Eu acho que não foi, porque ainda não chegou a resposta para fazer. Mas uma outra, a filha criou um grupo em que a finalidade era aviltar professores. Faziam memes, faziam... deepfakes pesados, assim, colocavam o rosto do professor em situações pornográficas, era bem pesado. E aí, os professores pontuaram. Descobriram isso? Descobriram, e uma das professoras, eles fizeram reuniões, falaram que não iam expor, não iam registrar a ocorrência, mas que aí, num dia de aula, uma das professoras... É escola particular ou pública? Pública. Uma das professoras que foi vítima pontuou com os alunos. Falou, gente, isso é crime, é grave o que vocês fizeram. Vocês não podem fazer isso. E a mãe foi lá para registrar a ocorrência contra a professora. Eu falei, a senhora tem ideia de que a sua filha cometeu um crime e que, inclusive, os professores estão dizendo que não vão... mas o que ela fez, e se não tiver representação, eles não vão... Eu falei, pelo contrário, sua filha é menor, não demanda representação. E eu estou sendo notificada e eu vou notificar. Eu vou informar que a sua filha cometeu um crime. E os outros também. E eu não consigo ver o que essa professora fez de tão grave que eu consiga tipificar de alguma forma. Porque ali é um centro de educação, eles precisam ser educados para isso. Então, essa falta de limites leva os adolescentes a DEAG, leva os adolescentes a praticarem atos contra si próprios, como o suicídio, que tem aumentado muito, a automutilação, porque eles não acompanham o que os filhos estão vendo na internet, como o senhor pontuou, não acham que é o direito deles a intimidade. Não tem nem a senha, né, do telefone? Não tem, é um absurdo até pedir. Às vezes eles levam para nós, a gente fala assim, tudo bem, mas e a senha? Eu não tenho, eu não sei qual, ele não deixa eu ter.
a senha. Falei, o senhor Com 12 anos, com 10 anos. Quem que comprou o celular? Pois é, quem paga a conta do celular? Então, é uma barreira que nós enfrentamos e que está dentro das próprias casas. Eles não conseguem compreender que estão vitimizando os filhos, tornando os filhos vítimas em potencial. Nili, puxando essa linha, essa questão de necessidade de se impor os limites, porque eu preciso ensinar o meu filho, não estou 100% do tempo em cima dele. Então, preciso ensinar ele através de limites, responsabilidade. Você vai decidir dessa forma e você vai ser responsável. Né? Você tem que entender o que vai acontecer lá na frente. Então, ele vai estar sozinho, ele vai ter que tomar determinadas decisões. E puxando aquilo que a Dani falou, em relação ao caminho mais fácil. O que é mais fácil? Mais fácil virar traficante, porque eu vou conseguir um dinheiro, vou conseguir ter a menina mais bonita do bairro. Comprar a moto, vai ter isso aqui. Comprar o tênis, etc. Exato, é muito mais simples do que estudar e trabalhar para poder conseguir. Porque é o imediatismo. Estudar e trabalhar demora, né? Exatamente. E aí eu faço um vínculo, até com um assunto que foi, eu acho que já até passou, são tão rápidas as ondas, né, da internet. Essa questão de internet, hoje a gente sabe que ela é monetizada e essa questão da adultização, né? Então, às vezes, adolescentes de 14, 15 anos utilizando a internet, e a gente sabe desses indivíduos que têm essa tendência, verdade, né? À pedofilia, que dão os views, né? Justamente é o que faz monetizar. Existe algum trabalho em relação a isso, justamente para que se reduza esse fomento aos adolescentes na produção desse tipo de conteúdo? Nós que estamos na linha de frente, há muito tempo lutamos contra isso, questionamos, fazemos denúncias ao Ministério Público para regulamentar de alguma forma, porque a adultização por si só, a imagem das crianças por si só, não é um crime. Fazer um vídeo dançando, mas quando você olha os comentários, são homens adultos, pessoas adultas que estão comentando com um viés sexual. Então, eles sexualizam aquelas imagens e esses adolescentes, essas crianças têm acesso ao que está sendo comentado. Você entra, às vezes, chegam para nós, aí entra quando o pai ou a mãe vão descobrir, estão conversando com essas pessoas, estão trocando mensagens, marcando encontros, e aí se tornam fotos vítimas. Também, recebendo foto, trocando imagens, né? Se tornam vítimas de estupro, de importunação sexual, e aí já é tarde. Então, às vezes, os pais não conseguem compreender que o limite, o que eu digo é que não há ambiente seguro para uma criança e um adolescente nas redes sociais. Não existe. Somente de forma assistida, presencial. Nós temos barreiras. A própria DPCA fez uma cartilha sobre ameaças digitais, em como os pais podem colocar barreiras e controles, mas os predadores sabem burlar esses controles. Então, precisa ensinar, primeiro, aprender, porque tem muitos pais. Eu não nasci numa era digital. Tem muita coisa que eu ainda não aprendi. Então, os pais precisam aprender, ensinar os filhos a usar as redes e acompanhar esse uso nas redes. As imagens das crianças não podem ser postadas. Hoje tem álbuns, não é tão divulgado, mas existem álbuns de família virtual, em que você habilita pessoas específicas para acessar as fotos dos seus filhos. Então, você habilita seu irmão, eu moro longe, minha família está em outro estado. Tendo filhos, se eu quiser que minha família acompanhe, eu abro um álbum, né? E eu vou permitir pessoas específicas acessarem essas fotos. Porque o que a gente vê quando nós baixamos aquele conteúdo de pedófilos não são vídeos sexualmente explícitos. São vídeos de crianças com uma fralda, fazendo uma dancinha que às vezes a tia achou bonitinho e compartilhou. E isso cai nas mãos dos pedófilos e eles sexualizam cenas que para nós não são. E eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe quer o filho ali exposto numa rede de pedofilia. Sim. Então, assim, é um mundo paralelo que, se os pais não se informarem e não tentarem fazer parte juntamente com os filhos, vai ser tarde quando eles descobrirem o que está acontecendo. E olha, eu vou te falar uma coisa, isso daí é muito comum, muito mais comum do que a gente pensa. Eu fui para a praia, fui para Maceió no mês passado, eu e a Paula fomos tirar lá 5 dias de descanso, porque
O delegado não é fácil, viu? A Depol, pelo amor de Deus, não é fácil. Imagina. Não é, o bagulho é reto. Então, 5 dias, a gente foi pra Maceió. Cara, a gente tava numa praia, o que eu vi ali? Era o pai, uma criança, a menina devia ter 7, 8 anos, a criança, ela tava, a criança de biquíni na praia, tava o pai tirando foto no celular, ela de biquíni e a mãe atrás dela, a mãe atrás do pai, fazendo as poses que a criança devia fazer. E eles não estavam achando que era errado, eles estão fazendo no meio da praia, não estão fazendo escondido, mas eu vi aquilo e falei, isso tá errado. A menina fazendo as poses, a mãe atrás, ela copiando as poses que a mãe estava fazendo, né? E o pai tirando, e certamente vão postar isso, e não acham que está errado, porque eles não estão fazendo escondido, eles estão fazendo no meio da praia, na frente de todo mundo. E é uma absoluta falta de discernimento de um casal, né? De expor uma criança dessa maneira. Mas as redes sociais, elas estão deixando as pessoas doentes. Faz uns 2 anos, 2 meninos não tinham passagem alguma. Isso que me chamou a atenção para acreditar no que eles estavam falando. Primeiro, foram pegos. Um policial militar chegou para pagar a conta na lotérica e presenciou um assalto. Rapaz de casaco, capuz, enfiou a arma na moça que estava na fila, tomou o celular. O policial estava chegando, estava fora de serviço, policial militar, abordou esse rapaz, né, armado, com certeza, tirou a arma, viu que a arma era um simulacro, prendeu o rapaz. A menina estava tremendo, tinha acabado de dar o celular E o outro comparsa fugiu. Não deu muito tempo, o comparsa retornou. A gente não estava assaltando, a gente estava brincando. É para postar no TikTok. Aí o policial chamou uma guarnição, né? Conduziu para a delegacia. E conduziu todo mundo para a delegacia. Doutora, ele está falando, é mentira isso, onde é que se viu postar no TikTok? O que me chamou a atenção é que, normalmente, um comparsa nunca volta para salvar a pele do outro. Sim. Isso, primeiro, via de regra, me chamou a atenção. Falei, se ele já voltou, alguma coisa tem. Segundo, eles não tinham nem cadastro no nosso sistema, né? Então, não tinham nenhuma passagem. Aí chamei eles. Que vídeo de TikTok, meu filho? Ah, a gente estava fazendo vídeo, eu peguei a arma na casa do meu primo mais novinho, e aí a gente estava fazendo vídeos. Esse é o 3º assalto que a gente faz hoje, de brincadeira. Falei, tá, cadê os outros vídeos? Ele me trouxe o celular, peguei o celular dele, ele me mostrou. Então, ao término do assalto, aí ele falava, não, é uma brincadeira, tosse o celular, a gente só estamos fazendo um vídeo. Aí eu falei pra eles, olha, nem titica de galinha vocês têm na cabeça, porque... Toma um tiro dessa brincadeira. Eu falei, aí. hoje em dia, sorte que você, na fila, você não virou com a arma, porque o policial estava armado atrás de você. Senão você poderia ter tomado um tiro na cara. Então, olha só a que ponto que os jovens chegam. Para poder ter view, para poder ter like, para poder fazer videozinho, aquele enredo de lutas de rua que nós tivemos esse tempo atrás. Cada um pegava luta de boxe e se esbofeteavam todos os menores no meio da rua. Tudo para ter view, para ter like. Você vê que loucura, cara, olha isso. E aí você fez o quê? Você aprendeu esses caras? Eu tive que baixar os vídeos e para mostrar que era realmente aquilo. Juiz que não tinham o intuito de roubo, entendeu? Que eles estavam brincando, fiz eles apagarem o conteúdo da nuvem e do celular. Tive que fazer, deu mais trabalho eu explicar para o juiz o porquê que eu não ia aprendê-los do que se eu tivesse feito o flagrante. Mas eu vi que, de fato, não eram criminosos, não eram infratores, né? Então, não fiz a apreensão, mas ouvi a vítima, ouvi o policial militar, a guarnição, os meninos, aprendi o vídeo, transformei em QR Code, deu o maior trabalho. Mas que doideira isso, cara. E o duro é que esses adolescentes, eles não têm aquela causalidade complexa de entender o que pode acontecer, Sim. porque o policial poderia ter imaginado que era uma arma verdadeira ali. E hoje até nós temos atirado. quantos CACs, nós temos quantos atiradores, Então, você chega para assaltar, a pessoa reage... ele Tá tinha armado morrido. ali, é. Só que muitas vezes também os pais não têm. Porque, por exemplo, às vezes esse pessoal lá de Maceió também estava ganhando dinheiro com essa menina. É, eventualmente sim, né? Postando Tá ali monetizando o e vídeo ganhando e dinheiro, monetizando né? e ganhando dinheiro. Só que não entende o risco que isso gera e o que vai produzir na cabeça dessa criança. Porque como que eu ganho dinheiro? Com o corpo? Né? Então, futuramente,
O que isso aí pode gerar? Então vou vender, é o comércio, É né? complicado. E é a mesma coisa. É um dinheiro que é um dinheiro fácil. Sim. É aquele negócio, não precisa estudar, não precisa trabalhar, não tem nada. É simplesmente fazer uma dancinha e colocar. E eu preciso fazer um alerta que tem sido pouco falado, mas começou a aparecer bastante para nós. Popularizou-se e tornou-se mais acessível as câmeras de segurança. Então, muitas famílias colocam câmeras de segurança dentro de casa, até para acompanhar os filhos à distância. Muitas das vezes tem babá, tem alguém que está acompanhando e querem saber se está tudo bem. Há câmeras de segurança mais baratas e com um sistema de operacional mais simples, em que, da mesma forma que você quebra um acesso a um Wi-Fi da sua residência, você acessa essas câmeras. E os criminosos estão invadindo essas câmeras e pegando imagens, compartilhando imagens de dentro da casa das vítimas, imagens das crianças tomando banho, imagens íntimas de casal. Alguns fazem chantagem e outros estão vendendo para o mundo da pornografia infantil. Então, as pessoas precisam ter esse cuidado, procurar câmeras que tenham uma codificação mais segura e, mesmo assim, pensar bem o ambiente que vai colocar as câmeras, porque o que está achando que vai ser algo para proteção acaba expondo ainda mais, tanto a família, mas principalmente a criança ou adolescente que está ali à disposição. Mas essas câmeras, para que elas possam ser violadas dessa maneira, elas têm que estar ligadas à internet, que aí tem um aplicativo para o proprietário olhar aqui. Isso. Tem que ser através dessas câmeras. Doutor, hoje existem sites que, se o senhor entrar e digitar Campo Grande, vai aparecer todas as câmeras disponíveis. Você está brincando, olha só. O senhor entra e assiste a qualquer câmera que estiver ali. Olha, eu tenho câmera lá em casa, ainda bem que é só na garagem. Eu não faço nada na garagem, não tenho fetiche. Só vai me ver sair de moto e de carro. Não, e até para nós, a nossa segurança, vão saber o nosso Sim, entra e sai, sim. a sua rotina. Horários, tudo, Sim. né? O comportamento na tem saída. que observar Exato, qual tipo é verdade. Olha que perigo isso daí. está sendo usado. Isso daí é bom saber, bom divulgar, né? Porque eu não tinha nem ideia de um negócio Nós desse. chegamos, ao último que trouxeram até nós, nosso núcleo de inteligência chegou ao autor que estava em Maceió, estava em Alagoas. Olha só. E a vítima daqui, A de vítima Campo Grande. daqui. E ele capturando as imagens e depois de lá. extorquindo. Porque fica aberto nos sites. E ele achando que estava seguro pela distância, e aí tinha imagens da criança. A gente compra muito A hoje criança as tomando câmeras banho. pela internet, Mercado Livre, etc. E você mesmo instala, coloca na rede. Nem imagina que vai ter um Nunca, perigo, nem né? pensava nisso. E hoje é muito Imagina. simples. Você colocou ela, sim. conecta na internet, acabou, tá resolvido o problema. Sim. Acessa de qualquer lugar. É. Nelly, com relação a uma situação que eu já tive na delegacia, e são situações complicadas, que é aquele conflito de gerações, né? Então, muitas vezes a gente tem lá um senhor de 60 anos, 50 anos, que foi criado numa outra época, e claro, a gente sempre tem que fazer aquela análise dinâmica, né, e não a análise estática. Então, eu não posso pegar os valores que eu tenho hoje e julgar as pessoas pelos atos praticados há 20, 30 anos atrás. Então, a forma que se criava filho era diferente. E muitas vezes a gente percebe essa dureza e essa rigidez desses que são mais antigos, aplicando a mesma forma de criação hoje. Como que é lidar com isso? Porque teve uma situação específica que foi um senhor... a menina, a mãe do menino, ela tinha 3 filhos, todos os pais presos, e ela também presa, porque participou de um crime aí, de tribunal do crime, e caiu na mão desse tio da menina para ele poder criar. O pai e a mãe, os 2 presos. E o menino tinha, se eu não me engano, tomado as moedas e o dinheiro do lanche de uma amiguinha e comprado figurinha e chegou com essas figurinhas. E o senhor bateu na criança, né? E depois na escola, chegou no dia seguinte, ela roxa, foi todo mundo levado para a delegacia por conta disso. E o senhor, ele justificava e dizia, eu criei 3 filhos e nenhum virou bandido. E agora eu tô criando ele e eu tô fazendo isso pro próprio bem.
Existe esse conflito? Como que é lidar com isso na DPCA? É um dilema, porque realmente é o que a gente mais ouve e às vezes a gente tenta ponderar e a resposta é sempre, eu apanhei e não tenho nenhum trauma. Só que nós temos que entender as crianças que nós éramos e as crianças que nós temos hoje. Nós éramos crianças sem informação nenhuma. Se falasse assim, olha, não vai lá no escuro que o bicho-papão te pega. Hoje, se você disser isso para uma criança, ela vai entrar na internet, bicho-papão. Que bicho-papão? Não existe bicho-papão. Ainda vai tirar o sarro da sua cara. E eles têm esse conhecimento, eles têm essas informações. E não é simples, mas, o homem do saco vai te pegar. Não vai. Ela sabe que não vai, que não é assim tão simples. Se hoje não tiver um diálogo aberto, você vai ter que explicar, olha, não é o homem do saco. Mas existem pessoas más que podem aproveitar que você está ali, vulnerável e sozinho na rua, e vai se aproveitar desse momento e vai fazer mal para você. E isso você pode procurar na internet que você vai encontrar. E não adianta, e aí entra os limites. Às vezes são pais ausentes que não impõem limites, aí na hora que o filho comete um erro, agride. Também não adianta. Eles não estão entendendo a ação e reação. Hoje, a palmada não se justifica mais. Mas foi só uma palmadinha. Mas o que você está ensinando para o seu filho? Nós ensinamos com exemplo. Ele é uma pessoa em desenvolvimento, um adulto do futuro. O que nós resolvemos hoje agredindo pessoas? O que nós resolvemos gritando, xingando e batendo? Nós é que vamos parar na delegacia. E por que uma criança, que também é uma pessoa com direitos, eu posso bater? Ela não é uma coisa, não é uma propriedade. O nosso dever é educar. Então, o que exemplo você está dando? Aí chega na escolinha, alguém faz o que ela não gosta e bate no outro. E você vai brigar com ela. Por que você bateu no coleguinha? Porque eu aprendo apanhando, eu estou ensinando apanhando. Aí não sabe explicar, não sabe questionar, fazer os questionamentos certos. Porque antigamente também, se questionasse demais, às vezes os adultos não gostavam. Parecia que estava afrontando a autoridade. E tem alguns que ainda pensam assim. Só que eles têm muita informação, eles vão questionar. Falar, mas por que o senhor está brigando comigo? Eu não estou fazendo nada de errado. Por que meu amiguinho pode e eu não posso? Vai ter que conversar. Não adianta simplesmente falar porque eu não quero. Não cabe mais. Eu vejo assim, o que você falou é muito importante, né? Porque quando um pai ou uma mãe agride fisicamente, é porque, pelo que você disse, eu entendi assim, aquele pai ou aquela mãe ausente que não impõe limites, e é do 0 a 80. Nunca impôs limites, não pôs regras, então não tem nenhum tipo de freio. E aí, em dado momento que não faz algo que julgou muito grave, vai e bate. Né? E aí a pessoa nem sabe por que está apanhando, como você falou na sua palestra. Nem sabe por que está apanhando. Né? Porque não teve sinais anteriores, né, de que aquilo era errado. Eu digo da minha própria experiência, eu sou desse que você falou, tenho 56 anos de idade. Os meus pais nunca me bateram, até hoje. Não, meu pai já morreu, não vai me bater mais. E minha mãe tem 90, não vai me bater mais. Eu digo, até hoje, eu posso dizer, eu lembro, eu nunca apanhei fisicamente, mas sempre tive limites e regras fortes. Né? E o meu filho eu tratei do mesmo jeito. O meu filho hoje está com 21, já se formou numa faculdade, está fazendo a segunda faculdade, é esportista, o Ramon conhece ele, esportista forte, né? Estuda, está fazendo concurso e tal. É um cara ponta firme, não bebe porque não quer, não fuma porque não quer. Nunca tomou um tapa, mas sempre teve limites, teve regras. Então, a agressão física é o que você disse, é a ausência de limites anteriores que faz com que o pai que bateu, a mãe que bateu, faça isso porque passou do limite, mas o limite nunca foi delimitado. Né? Exatamente. Então, quando há, dentro de uma família, exemplos, regras... Porque, veja, é muito engraçado, né? Você chega pro seu filho e fala assim, você não vai beber e depois dirigir. Tá bom? Teu filho é pequeno, tá bom? Tá bom, vamos na churrascaria hoje, me dá um chopp. Aí você bebe e sai dirigindo. Você não vai sair bêbado que nem um porco, não é isso. Mas você está bebendo e dirigindo. A criança não tem ainda a distinção da quantidade, só do fato. Meu pai fala que não pode beber e dirige, mas ele bebe e dirige. 2 recados. Primeiro, eu posso beber e dirigir, porque ele faz, muito embora ele diga que não é para fazer. Segundo, não, que é mais grave, não preciso seguir regras, porque ele pôs uma regra que nem ele mesmo cumpre. Né? E a gente faz isso, né? E a gente não percebe o que a gente está fazendo com a nossa geração. E o meu pai, ele
tem uma frase que repete muito, que é: a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então, não adianta você ensinar com palavras e dar um exemplo contraditório. Exatamente. Não adianta. E isso entra para tudo. Voltando à bebida, muitos pais falam assim, eu ensino meu filho que não pode beber, que não pode fumar, que não pode, e tenta, mas excede no álcool dentro de casa, faz a ligação, porque chegou o fim de semana, eu preciso relaxar e eu vou beber um pouquinho. Vamos comemorar, cachaça. Qual que é o recado que está se passando? Eu preciso de alguma coisa para financiar a minha felicidade, para o meu relaxamento. Aí quando chega um traficante e fala assim, olha, prova isso aqui, ou um amiguinho, bebe isso aqui que você vai se sentir melhor, não é a primeira vez que ele está ouvindo isso. Porque ele vê dentro de casa que realmente o álcool tá ligado à felicidade, tá ligado à festa. Então a gente tem que entender os recados que a gente passa para os filhos, porque a gente não faz muitas vezes essas ligações. Sim. E aí é tarde quando se tenta colocar limites. É o que disse o seu pai, né? O exemplo arrasta. Então eu vou lá e digo assim pro meu filho, e o Código de Trânsito também diz a mesma coisa. Sinal vermelho você não passa, é pra parar. Aí você vai lá e passa, porra, o moleque tá vendo. Né? Aí você vai no supermercado, quando vai passar a compra lá e a mulher passou lá um negócio que não pagou. Você não fala nada, chega no carro, ganhamos uma Coca-Cola, você viu que ela não cobrou? Pô, bicho, o que você tá criando? A Dani deve ver isso muito lá porque normalmente você sempre, né? Normalmente não, mas o exemplo realmente ele é seguido. Sejam pelos líderes, pelos nossos políticos e a população, normalmente a gente vê esse reflexo, como os pais, né? Então, aquele pai que tá ali na criminalidade, que mostra a questão da desonestidade, é um troco que veio a mais e o cara até... E comemora, né? Se vangloria. Olha que beleza, ó, filhão, 10 reais a mais aí. Acaba influenciando no filho, Esses né? dias eu tava com meu menino, passamos no drive-thru para pegar um fast food e veio 2 batatas a mais. Falei, não, você já me entregou a batata está aqui. Aí o meu filho achou isso natural, eu devolver, porque sempre foi assim. Eu critico que tem colegas que... Agora não, porque estão todos grandes, mas quando eram pequenos, tinha colega que brigava com o filho, porque o filho tinha que mentir a idade. E você falar para uma criança que ela tem que falar menos idade do que ela tem, é a morte para ela, né? Porque um ano a mais ele já está praticamente um adulto. Então... Já sei de tudo. Já. Então você fala para uma criança de 10, para ela falar que ela tem 8, ela quer morrer. Para quê? Para pagar meia. Olha só. Meia entrada ou meio rodízio. Mas espera lá, você fala pro seu filho que ele não pode mentir para você. Mas se é para você ganhar dinheiro, ele pode mentir? Que recado tá dando? Exato, qual é a formação moral que você tá dando? Eu olhava e comentava com meu marido. Eu falo, gente, por causa de R$40, que recado você tá passando? Que fossem R$500, mas tá educando o seu filho a ser desonesto, corrupto. Exato, não é? exatamente. Corrupto. Esse exatamente. um dia que se formar, vai ser um corrupto, onde quer que ele esteja. Porque o pai dele ensinou ele a ser corrupto. Exatamente. É lamentável esse tipo de coisa. Infelizmente, a gente vê demais isso. Tem uma frase que eu sempre ouço, não são em todos os casos, mas quase todos, nos casos em que deram errado, eu não sei por que ele faz isso, eu faço tudo para ele. Olha aí. Eu falo, o erro tá aí. Você não tem que fazer tudo para ele, não. O tudo é muita coisa. Uma criança, um adolescente não tem que ter tudo, ele tem que ter limites. Ele tem que entender a ação e reação do que ele faz, ele tem que entender os efeitos colaterais das escolhas dele, e você fica aparando a queda. Os pais aparam a queda dos filhos, e eles não aprendem a cair, não aprendem a se levantar, e depois, quando ficam mais velhos, eles querem cobrar isso, não tem como. Num tempo que não foi ensinado. Você vê um indivíduo, um homem, uma mulher, uma menina ou um menino de 17 anos, 18 anos. Porque, olha, é diferente realmente. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E eu nunca fui pobre, nem rico. E não trabalhava... trabalho desde novinha também. E não porque eu precisava comer. Não, eu nunca passei fome, graças a Deus. Os meus pais, os dois, professores, tal. Nunca tive problema financeiro, nunca fui rico, nunca fui pobre. Mas fui trabalhar com 14 anos, sabe por quê? Porque repeti de ano. Na 5ª série, eu repeti de ano por vagabundagem. Minha mãe falou, você não quer estudar? Você tá com graça? Me tirou da escola
particular, me botou na escola pública à noite e me fez ir trabalhar no dentista, que era o nosso dentista. E eu ficava lá limpando a prótese daquelas velhas que tava com 100 anos na boca, aquele tártaro desse tamanho, aquele cheiro subia na minha cara, mas com 14 anos, né? Como uma consequência dos meus atos, porque eu repeti de ano, né? E isso não me matou, isso não me fez pior, muito pelo contrário, hoje eu agradeço por isso ter acontecido. Mas hoje a gente não vê isso, né? A gente vê esses pais super protetores que não deixam os filhos amadurecerem. E aí você pega um exemplo de um indivíduo de 17, 18 anos que nunca arrumou a própria cama. Indivíduo de 17 anos, 18 anos, menino ou menina, que termina de jantar, o máximo que vai fazer é tirar o prato da mesa e colocar na pia para alguém lavar. Porque na cabeça dele esse prato deve ser autolavável. Ele botou lá e vai amanhecer limpo, né? E os pais acham que tá tudo certo, cara. Não tá tudo certo. Porra, o moleque de 18 anos não pode lavar um prato que comeu. Né? Então, eu sei que hoje é difícil falar assim, você vai trabalhar com 15 anos. É difícil hoje. É diferente, como você falou. É outra realidade. Mas até aí, não poder lavar um prato, não poder arrumar uma cama, aí tá criando essa horda de A incompetentes. gente vê o reflexo disso na vida adulta. Exatamente. Na vida adulta, o cara entra pra trabalhar assédio moral. Tá me apertando demais. Bicho, só quero que você cumpra com o que você tem que cumprir. Só faça o seu serviço. E o cara nem isso quer fazer. Quer receber. Sim, sim. É o que ele sempre aprendeu. Ganhar. Mas como ganhar? O que precisa ser feito pra ganhar? Porque- Nós temos profissionais com doutorados, mas não sabe lidar com pessoas. Primeiro, não para em serviço nenhum. Sim, sim. Não tem inteligência emocional. Não tem. Zero. Não tem. Zero, né? Porque foi criado assim, como se fosse um mini rei, uma mini rainha, né? E aí e aí a gente vê os reflexos disso tudo, né? E o que a gente está passando na sociedade hoje no mundo inteiro, né? Não tem essa resiliência. Não tem, zero. Não tem a zero. resistência, a frustração. Na hora que você fala um não, pô, mas nunca falaram um não pra mim na vida. A namorada Como é que termina, reage? se mata. Pois é. Se mata. Pois Ou vai é. lá e bate na menina. Exatamente. Então ele não sabe reagir a essas frustrações. Eu acho que preocupante realmente mesmo, demais, né? E o interessante, sabe o que é? Tudo acaba na polícia. Daí a polícia tem que ser assistente social, psicólogo, cuidador, né? Por quê? Porque tudo desemboca aqui. Até os 18 anos cai aqui. Depois vem Ou pra como cá. vítima. Depois vem pra cá, né? E eu digo que o adulto ou o adolescente que estão infringindo a lei, um dia foram uma criança ou um adolescente que não teve a educação correta, que foi descuidado pelos pais ou responsáveis. Então, a gente, cuidando agora, nós vamos ter filhos melhores. Sim. E isso Indivíduos é bom para melhores, os pais. né? Eu sei que educar dá trabalho. Dizer não dá trabalho. O senhor foi pai, o senhor sabe como é difícil dizer não. Para uma criança, ela vai fazer birra, ela vai testar. Mas tem que manter, não tem como. Sim, sim. Pra Então, aprender isso, tem que né? educar. Eu sei que chega em casa cansado, passou o dia trabalhando, é muito mais fácil entregar um celular na mão do filho e deixar ele entretido lá. Ah, tá aqui, tá dentro de casa, tá seguro. Não tá. Isso aqui é o mundo. Tem um mundo Isso aqui é o acessando mundo, seu filho. né? Tudo de ruim tá aqui. Ele tá jogando videogame, tá conversando com um amiguinho. Não, existe o grooming, que são adultos que se passam por crianças para acessar a outras crianças e predá-las. Para fins sexuais, para chantagem, para convencê-los a cometer outros crimes. Os ataques nas escolas sempre tiveram adultos por trás. Sim. Então, a gente tem que ter... Quando vai descobrir, a criança já está se automutilando, o adolescente já compartilhou vídeos íntimos, e Aí já virou refém, chega né? até nós e o estrago está feito. E o duro é que essa conversa acontece até mesmo num chat de um jogo. Pois é. Parece ser inocente. E ali tá sendo cometido o crime, né? É o canal de acesso. Eu vejo com muita preocupação e até com uma certa incredulidade com a humanidade hoje, por conta disso, como que vai ficar essa geração. É muito difícil, sabe? Uma vez eu tava voltando de uma missão lá em Brasília e tava no aeroporto de São Paulo. E aí o voo ia demorar, eu tava de terno, tava de trabalho e tal, tava de terno. Ia demorar, eu fui comer um lanche ali, tava lá esperando, tinha um senhor de uns 65, 70 anos, trabalhando, ele tava com aquele cardápio gigante que fica na frente da lanchonete chamando as pessoas, tava lá. Um velhinho, gente, porra, isso era 11 horas da noite. E foi logo na época que lançou o iPhone, que o iPhone era tal, não sei o quê, e um camarada, um passageiro qualquer, esqueceu o iPhone lá e saiu correndo pro avião, pegar o voo dele e esqueceu o telefone. E esse senhor viu o telefone, eu fiquei só observando, ele viu o telefone
e chamou, ô moço, e o moço nada. Ô moço, nada. Ele gritou, oh! Aí o cara olhou, seu telefone. Aí o cara voltou correndo e falou, obrigado, pegou e foi embora. Eu fiquei olhando aquilo. Quantas pessoas que foram criadas hoje fariam isso, né? Aí eu, na hora de ir embora, eu fui falar com ele. Falei, olha, eu vi o que o senhor fez. Ele virou a cara, fechou assim. Eu fiz alguma coisa de errado. O que eu fiz? Eu tava de terno. O que eu fiz? Eu falei, o senhor gritou pro rapaz pegar o telefone dele aqui. Eu vi isso que o senhor fez. Ele falou assim, mas o que eu ia fazer? Não é meu, é dele. Porra, olha a sabedoria do cara. Isso quem fez? Foi a família dele. É o que ele falou, mas não é meu, é dele. E aquele telefone certamente daria quase 1 ano de trabalho desse homem. Hoje, quem vai fazer isso? E não é por conta de ser rico ou pobre, não. É pela formação. Olha, o cara mané. Pega o telefone. Tem pai que ensina, achado não é roubado. Exatamente. E pronto. Pois é. Pô, então é um exemplo que vai dar pro filho. E esse cara tinha 60 anos, então ele foi criado quando? Deve ter tomado umas palmadas, né? Sim. Né? Era a época em que naquela se época ensinava era com assim, com palmada. Então hoje eu vejo com muita O senhor preocupação. não apanhou, mas eu apanhei. Eu não apanhei. Eu tomei umas palmadas. Eu vou falar pro seu pai que eu ando de moto com ele. Pode falar. Falar, você ficou batendo Ele na parava Daniela. na porta do quarto cacinto e falava, passa. Mas é uma época diferente. Passava assim. Que o negócio é o seguinte, só com o olhar você já Já tá entende. errado. Você fez alguma coisa errada, você olhou e falou, vixe, Casa caiu. vambora. Em Goiás, a gente chama de a criança danada, a gente fala assim, que é uma criança custosa. Eu fui uma criança custosa. Eu apanhei algumas vezes. Pô, você apanhou? Apanhei. Pô, só eu que não apanhei aqui, caramba. Meu marido também nunca apanhou, Mas não. é aquele negócio. Mas você sabe que talvez eu fosse muito arqueiro. Então, Mas eu talvez, também era, talvez cara. precisasse. Eu merecia tomar umas pancadas. Eles que não quiseram me dar. Talvez eu merecia, precisasse. viu? Talvez eu merecia. precisasse. Bom, gente, vamos fazer a entrega aqui do certificado. Olha, a gente tem aqui um certificado em agradecimento. As duas fizeram 2 palestras sensacionais. Posso dizer a vocês que vocês viram que a gente fez um relatório, aquele relatório, inclusive, para nota. Né? E em muitos daqueles elogios às duas, né? Pela abordagem, pela forma simples, porém eficaz com que o conhecimento foi transmitido. E isso é importante para a figura do delegado de polícia, para a figura da nossa carreira. Mostrar para aquelas pessoas o quanto vocês são preparadas, o quanto vocês duas têm qualidades emocionais para estar onde estão. Isso é muito importante, porque a gente sofre ataques há anos, há décadas, e de todos os lados, né? Tentando nos diminuir com uma imagem pejorativa e não real. Né? E aí, quando a gente faz isso, a gente fica feliz. Né? E vocês podem ter certeza absoluta dentro de vocês. A sua palestra, tenho certeza que, de alguma forma, pelo menos 1, 2, 3 pessoas que estavam indecisas decidiram, eu quero ser delegado de polícia. Pode ter certeza disso. Porque lá é 5º semestre, né? Tá no meio. Então muitas pessoas ainda não sabem, não decidiram, e é normal, eu digo isso a eles. Vocês ainda têm tempo, não muito, mas tem algum tempo ainda para ver o que vocês querem fazer. E palestras como vocês duas fizeram são um divisor na vida de uma pessoa. E aí você pensa, pô, de repente eu fui lá, falei 1h30, falei 1 hora e mudei a vida de uma pessoa. Para o bem, com exemplo. Isso é muito legal. Então, doutora Daniela Cádiz de Oliveira Garcia, né, em nome do Fala Delegado, tenho muita honra em te passar esse certificado, tá bom? Obrigada. Doutora Nelly, muito obrigado pela palestra. Fantástica. Eu vejo que as duas estão numa situação, em delegacias que são muito delicadas, justamente porque a gente trabalha com esse grupo vulnerável, que seja os adolescentes que ainda não conseguiram compreender o verdadeiro papel do indivíduo na sociedade. E a gente tem que educar e entender, e trabalhar ele da melhor forma possível. Ou aqueles que, infelizmente, dentro, muitas vezes, do âmbito familiar, são vítimas. Doutora, muito obrigada. Muito obrigado. Fico muito feliz em ter participado. Extremamente Foi agradecido. uma honra. Bom, então a gente está aqui... Quer falar mais alguma coisa, irmão? Fechou, meu irmão. Então a gente agradece a participação das duas nos 2 momentos do Fala Delegado, né? Ao vivo na palestra e aqui agora no podcast. Logo, logo vai estar no ar, no YouTube e também nos canais da ADEPOL. Agradeço imensamente as duas por terem aceitado essa participação. Para nós é uma grande honra a participação das duas, né? Sempre sob a coordenação do Dr. Camapum. Ele é o nosso coordenador desse programa, né? Ele leva tudo isso aí com muito esmero desde o primeiro dia, né? Agradeço também por sempre estar junto aí,
vestiu a camisa, porque também é um entusiasta da nossa carreira, né? Isso tudo que a gente faz é só por conta da nossa carreira. Chama Fala Delegado. É pra nós isso aí, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Muito Até obrigada. a próxima. Valeu. Satisfação Valeu. enorme. Contem sempre comigo. Valeu. Meu irmão, Obrigada. mais uma.